Tinha dias que dava vontade mesmo de jogar tudo pro alto, só que a gente sabe da nossa meta, né, do nosso sonho. Tem um motivo para você estar fazendo aquilo. Teve dias que eu tirei de folga mesmo, e daí joguei para os outros dias a matéria, mas eu sempre soube que eu precisava estudar aquilo, eu não podia deixar para depois. Então a gente tem que arranjar força para continuar estudando. A gente arranja força quando vê uma pessoa passando por aquilo que a gente quer um dia alcançar, né? Ver gente sendo aprovado e se imaginar naquilo dá uma vontade gigantesca de tu querer chegar lá também, né? Oi, meu nome é Gisele, eu tenho 17 anos, sou de Verê, sudoeste do Paraná, e fui aprovada em terapia ocupacional na Federal do Paraná. As dificuldades, primeiro, foi me adaptar a fazer muito exercício, porque eu era acostumada com resumo, ler livro. Então, quando eu fui colocar ativamente meu aprendizado, eu senti um pouco de dificuldade, principalmente na área de exatas ali, matemática, física e química. E também a questão da redação, né? Porque eu nunca tinha escrito uma redação, a base era bem fraca. Eu primeiro assistia às aulas que eu sentia necessidade e depois eu ia para a lista de exercícios. Se eu errasse demais, eu voltava, revisava a aula, fazia os exercícios de novo, até eu ter certeza que eu tinha aprendido o conteúdo. Depois de eu ter certeza que eu tinha pegado o conteúdo, eu passava para outra matéria e depois de um bom tempo eu voltava no conteúdo de novo só para dar aquela passadinha, aquela relembrada. Eu tinha tutor, isso me ajudou muito, porque quando a gente estuda sozinha, a maioria das vezes a gente não consegue cumprir as nossas metas, e foi muito importante para mim ter uma pessoa que me ajudasse a decidir as minhas metas e conseguir pôr no papel e cumprir elas. Era tudo através da conversa, e primeiro a gente focava na redação, então eu fazia uma redação semanal, a gente focava em simulado também, em média fazia 1 simulado por mês, 2 simulados por mês, mais ou menos isso, e focava bastante em matemática, que era o que eu precisava para aumentar a minha nota também no Enem. Com certeza eu vi diferença nos meus resultados, principalmente na redação, que em pouco tempo eu subi de 480 para 920, assim, fazendo redação semanal. Em matemática também senti bastante diferente. Enfim, acho que subi um pouco de tudo com as aulas e com os exercícios e simulados. Para alcançar a pontuação que eu queria, com certeza demorou, né? Porque é um processo muito lento, demanda treino, não adianta. E também conhecimento sociocultural. Então foi treinando toda semana, assistindo aulas sobre o conteúdo, e daí eu consegui fazer esse salto com a nota. Primeiro de tudo, eu lia comentário do corretor que já vinha, que me ajudava muito, porque eles falavam certinho o que eu estava errando, e depois porque vinha marcado os errinhos mesmo na redação, então eu corrigia. Não dava 1, 2 dias depois ali que já vinha a correção da redação e eu já corrigia aquilo, anotava o que eu estava errando para na próxima redação eu não cometer o mesmo erro. No ano que eu cursei o quadro, no Enem eu tirei 920. Na verdade foi uma forma de complementar o meu estudo, né? Porque eu ia para aula de manhã e daí à tarde eu revisava o conteúdo que eu tinha visto na escola e aproveitava para estudar aquele conteúdo no quadro também. Então eu conciliava as duas coisas ao mesmo tempo. Com o quadro eu acho que em média umas 5 horas por dia. Eu começava bem cedo, 1h30 por aí, e parava lá pelas 6 horas da tarde. Tinha dias que dava vontade mesmo de jogar tudo pro alto, só que a gente sabe da nossa meta, né, do nosso sonho. Tem um motivo para você estar fazendo aquilo. Teve dias que eu tirei de folga mesmo, e daí joguei para os outros dias a matéria, mas eu sempre soube que eu precisava estudar aquilo, eu não podia deixar para depois.
Então a gente tem que arranjar força para continuar estudando. A gente arranja força quando vê uma pessoa passando por aquilo que a gente quer um dia alcançar, né? Ver a gente sendo aprovado e se imaginar naquilo dá uma vontade gigantesca de tu querer chegar lá também, né? Com certeza, inclusive durante o período que estava indo para aprovação, eu achava que eu não iria ser aprovada. Inclusive, eu tinha feito inscrição numa faculdade particular já, porque tinha 3 vagas só e a maioria dos dias eu estava em 5º, 6º lugar, então eu estava duvidando muito da minha capacidade de entrar. Só que deu tudo certo no fim e eu fiquei em 2º lugar das 3 vagas. E já tranquei a faculdade particular.